Olá! Faltam apenas alguns dias, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, para o primeiro turno das eleições. Sem querer ser a mãe de Ná, mas trabalhando com todas as possibilidades, haveriam 3 cenários possíveis e um resultado na apuração do domingo. Um deles seria o candidato Jair Bolsonaro vencer no primeiro turno, algo que é muito difícil, mas não é impossível. Primeiro, bastaria ele crescer mais 7 ou 8 pontos de intenções nas pesquisas nessa última semana. Segundo, ele tem que torcer para que o não voto, ou seja, brancos, nulos e ausentes, chegue até 30%, como aconteceu em algumas cidades em 2016. Ou seja, que o não voto chegue perto de 1/3 do eleitorado. Assim, ele atingiria 50% mais um dos votos necessários para fechar essa eleição já no primeiro turno. Como eu disse, é algo muito difícil de acordo com o que apontam as pesquisas, mas não é impossível. Ainda mais se eleitores de outros candidatos que representam também o antipetismo nesse primeiro turno, como João Amoedo e Álvaro Dias, migrarem para o Bolsonaro e fizerem voto útil, isso pode acontecer. Apesar de possível, esse é um cenário pouco provável por conta da rejeição do Bolsonaro, que chega até 49% em algumas pesquisas. Uma rejeição desse tamanho dificulta e muito uma vitória logo no primeiro turno. Outro cenário que poderia acontecer, mas esse é muito improvável, seria Geraldo Alckmin ou Ciro Gomes crescerem bastante e tirarem ou Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad de um segundo turno. As pesquisas não indicam esse crescimento todo de um dos dois ou dos dois para apostar nesse cenário, mas não é impossível. Agora, Ciro Gomes e Alckmin juntos num segundo turno, aí é impossível. Nessa você pode apostar todo o dinheiro do mundo que você não vai perder. O cenário mais provável é aquele que deverá ser confirmado no domingo, é um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Aí muitas pessoas entram em desespero, ficam como se estivessem entre a cruz e a espada. Mas por que isso acontece? Isso porque o antipetismo, aquelas pessoas que dizem não votar de jeito nenhum em um candidato indicado pelo presidente Lula, atinge 49% do eleitorado. Mas pesquisas dos mesmos institutos apontam uma rejeição de até 49% para Bolsonaro. Ou seja, se esse cenário não mudar, essa eleição vai ser decidida por esses 2, 3, 4% que não odeiam nem o PT e nem o Bolsonaro. Mas como os candidatos poderão chegar nesse eleitorado que não está nem aí para esse fla-flu de direita e esquerda, PT e Bolsonaro? No segundo turno, Jair Bolsonaro terá uma vantagem que ele não teve no primeiro turno: o tempo de TV. Hoje, no primeiro turno, Jair Bolsonaro tem 21 segundos de TV, enquanto o PT tem quase 3 minutos. Esse tempo do PT, que não é o maior, mas é um dos maiores dessa eleição, ajudou na transferência de voto de Lula para Haddad. Mas no segundo turno, esse tempo de TV ele é dividido meio a meio, 10 minutos para cada um dos candidatos. Mas como eu disse no vídeo anterior, o tempo de TV é muito importante, mas se ele não for usado bem, não serve para nada. E aí que entram alguns dados importantes que eu quero passar para você. O Datafolha aponta que, apesar de a corrupção ser considerada como um dos maiores problemas pelos brasileiros, apenas 2% colocam o combate à corrupção como prioridade para o próximo presidente. Um patamar muito abaixo de saúde, educação, segurança pública, renda, emprego, economia. Em resumo, apesar de achar a corrupção um grande problema, os brasileiros, de acordo com a pesquisa, não acham que é prioridade do próximo governo combater a corrupção. Com isso, não vai bastar para o candidato do PSL ficar mostrando na TV que ele não tem processo, que ele combate a corrupção, que ele é honesto. Bolsonaro terá que mostrar que ele tem planos, em especial para a renda do brasileiro. It's economy, stupid. Ou seja, ele acredita que a questão central de uma campanha é econômica. Mas não simplesmente a macroeconomia, etc., e sim o bolso dos cidadãos.
Com certeza, o PT usará a geração de empregos, aumento da renda e do consumo na época do governo Lula para justificar sua volta ao comando do país. O PT, assim como já vem fazendo no primeiro turno, vai esquecer a recessão do governo Dilma e vai focar no sucesso do governo Lula, em especial para aquelas pessoas mais pobres. Esses dados que eu mostrei apontam que se o Bolsonaro só se concentrar na questão da ética, da corrupção, da Lava Jato e esquecer emprego e renda dos brasileiros em sua campanha na TV, ele dificilmente vai ter sucesso. A campanha do candidato do PSL pode até falar de corrupção, mas precisa mostrar o quanto essa corrupção afetaria o bolso dos brasileiros. E não simplesmente falar de corrupção, ética, moral, santidade, etc. Os dados que eu mostrei apontam que o brasileiro sabe que a corrupção é ruim, mas não consegue transportar ela para sua vida, para o seu bolso. Somente uma vez nessas 4 últimas eleições, um candidato falou sobre essa questão da corrupção afetar o bolso dos brasileiros e quase se deu bem. Foi o Aécio Neves em 2014 que ficou bem próximo de ganhar a eleição. A Alckmin e Serra, outros candidatos do PSDB, ficaram apenas nessa história da moral, da ética, da corrupção para atacar o PT e perderam as eleições de lavada. Então, se a campanha do Bolsonaro quiser apenas ficar debatendo essa história dos sexos dos anjos, da corrupção, da ética, será uma eleição muito difícil para ele, mesmo com esse enorme antipetismo que poderia facilitar a caminhada dele. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, ou eu estou entrando, ou entrei, ou já acabei de sair de uma cirurgia muito delicada que eu vou fazer. Mesmo assim, eu vou tentar trazer algo no pós-eleição para vocês, mas se não der, eu peço que vocês fiquem na torcida por mim. Acompanhe tudo no Facebook, no Instagram, no Twitter, no meu canal do YouTube e tchau!